Esta é a nossa 12ª aula síncrona da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 1, do primeiro período do ano de 2020. Hoje será o encerramento das atividades e eu pretendo fazer uma síntese do que a gente viu ao longo do período. Bom, o que acontece? Quando a gente fala em controle automático, de processos, a primeira noção que se deve ter é qual a variável a ser controlada. E eu devo buscar um vínculo entre essa variável a ser controlada com a variável que eu vou manipular para conduzir a variável controlada até onde eu desejo. Então eu vou fazer uma outra pergunta. Qual a variável a ser manipulada? Com essas duas perguntas tão simples, nós conseguimos identificar para os processos que existe uma estrutura que nós chamamos de malha de controle e nós atribuímos uma estratégia e a essa estratégia chamamos de estratégia feedback, retroalimentação. E aí, nós criamos esse gráfico, esse diagrama, que é o diagrama de malha, onde a variável a ser controlada, que vai ser y de t, vai ser conduzida para ser comparada com o set point a partir de um procedimento de medição. E na disciplina, nós vimos que quando nós nos preocupamos com a medição de uma variável, nós estamos falando de instrumentação industrial. Então, instrumentação industrial é um assunto que faz parte do conjunto de conhecimentos que nós deveremos ter para poder trabalhar com a parte de controle automático de processos. Ora, se nós estamos na disciplina de controle e automação de processos químicos 1, a nossa ênfase foi na medição, né, e na parte de atuação. Porque quando eu tenho a variável a ser manipulada x de t, eu vou precisar de um atuador, que é o ente físico, que vai implementar o valor de x de t, que vai conduzir y de t até o valor que eu desejo para que o processo chegue aonde eu quero. Então, uma das primeiras coisas que nós vimos, além das vantagens e desvantagens de se trabalhar com automação de processos, foi a norma ISA S5.1. Por que a norma ISA S5.1 é tão importante? Porque ela nos dá subsídios para poder entender os diagramas Piping and Instrumentation, os Pipe and Instrumentation Diagrams, que vão nos relatar como são as estratégias, as instalações de instrumentação, o que eu tenho de equipamentos de medida, o que eu tenho de atuadores, quais os tipos, a partir da identificação de qual a variável e qual o modificador da variável,
E qual a função daquele equipamento. Então a gente falou de tiques, a gente falou de piques, a gente falou de alarmes, a gente falou de relés, a gente falou de chaves, a gente falou de todo um alfabeto, literalmente, de tipos de dispositivos que são representados nos Piping and Instrumentation Diagrams. Esse conhecimento é um conhecimento muito complicado, porque eu fiz questão de dar a ideia para vocês, a noção, de que como uma língua nova, eu não vou me apropriar da língua se eu não fizer uso da língua. E nós, no meio acadêmico, não estamos acostumados a usar diagramas P&ID. Agora, no cotidiano da vida de engenharia, lendo plantas e diagramas de instrumentação, as pessoas vão se habilitando a usar o cotidiano dessa língua nova, que é a norma ISA S5.1. Depois da norma ISA S5.1, e a partir do momento que a gente começou a ser letrado nela, nós, ou ter algum nível de letramento, pelo menos, nós vimos a respeito do atuador mais importante que existe, que é a válvula de controle automático. As válvulas de controle automático, para nós, elas foram divididas por mim didaticamente na sua anatomia e no seu equacionamento. E a partir do entendimento da anatomia, com a descrição do fenômeno de que a vazão na válvula é o quê? É f de x vezes CV vezes raiz quadrada do ΔP na válvula. Nós vimos que a constante da válvula dependia fundamentalmente do tipo de obturador da válvula, tipo de obturador e tipo de válvula. E que isso seria uma informação que estaria em catálogo para nós. E nós vimos que o f de x ele está associado à curva característica da válvula. Então, o que acaba acontecendo? Essa curva característica, que também depende do tipo de obturador, e o CV, são características de hardware. Enquanto que a característica de ΔP é a característica em parte da instalação, mas também em parte da válvula. E nós vimos que o quanto nós vamos abrir é, na realidade, o que a gente chama de ação do controlador. Então, no ente malha de controle, nesse ente aqui, na malha de controle, a parte associada ao controlador é determinar a ação que vai ser usada para alterar a variável manipulada. E essa ação é implementada por essa válvula. Então, o que nós temos? A partir daí, desse instante, nós analisamos como era a resposta das válvulas. E vimos que nós podemos implementar uma coisa chamada PWM, a modulação por largura de pulso. Eu posso pegar uma válvula que só abre e fecha e conseguir vazões intermediárias se no intervalo de tempo eu ficar modulando quanto ela abre e fecha. Se no intervalo de tempo de 10 segundos, a cada segundo ela abre, a cada segundo ela fecha, no total a vazão média é como se fosse 50%. A isso nós chamamos de PWM, modulação por largura de pulso. Então eu não preciso ter necessariamente válvulas que tenham posicionadores de válvula para colocar a válvula aberta a 50%. Eu posso ter válvulas que só abrem e fecham, válvulas pneumáticas. E nós demos muita ênfase para as válvulas pneumáticas e mostramos a vantagem delas.
Bom, então, depois, nós enfrentamos um assunto complicado chamado dinâmica dos instrumentos. Dinâmica dos instrumentos, ou dinâmica da resposta dos instrumentos de medida. Né? Onde nós vimos que qualquer instrumento pode ser representado por uma forma de excitação x de t e uma resposta y de t. A x de t nós chamamos de estímulo e a y de t nós chamamos de medida. E nós vimos instrumentos de ordem zero, e o exemplo era o extensômetro, onde a qualquer instante a variação ΔY era proporcional à variação ΔX, a qualquer instante de tempo. Nós vimos instrumentos de primeira ordem, e o exemplo era o termômetro de bulbo, de líquido. E nós vimos que existia uma equação diferencial, tal dy de t dt mais y de t igual a k vezes x de t. E nós escolhemos a perturbação x de t como degrau para poder resolver essa equação e demos significado para tal, nós chamamos de constante de tempo, o tempo necessário para alcançar 63,2% da variação na resposta em y, e nós chamamos k de ganho de primeira ordem. Ganho de primeira ordem. Nós vimos também instrumentos de segunda ordem, cuja equação eu não vou me lembrar aqui agora, completa, de cabeça, mas onde nós identificamos uma grandeza que nós chamamos de ρ, fator de amortecimento. E em função desse fator de amortecimento, o que nós fizemos? Nós colocamos várias situações onde o instrumento podia ter uma resposta não amortecida, subamortecida, amortecida criticamente ou superamortecida, dependendo se ρ fosse 0, fosse ρ entre 0 e 1, ρ igual a 1 ou ρ maior que 1. E o instrumento de segunda ordem que a gente viu como exemplo foi o manômetro de coluna, por exemplo, ou o galvanômetro, né? Essa parte de dinâmica de instrumentos, ela é muito importante quando a gente voltar à parte de controle 2, do mesmo jeito que a parte da equação da válvula também é, porque vai ser como eu vou implementar o controle. A partir de então, nós passamos a ver o quê? A ver nomenclatura de instrumentos. Termos associados ao uso da instrumentação. E depois nós começamos a analisar variável por variável. Nós vimos temperatura e os instrumentos usados para medição de temperatura. Nós vimos pressão e os instrumentos para medida de pressão. Nós vimos nível, instrumentos para medição de nível. Nós falamos de medição de vazão, dando ênfase para aqueles que vocês não tinham visto ainda em FT. E nós falamos em umidade. Bom, esse conhecimento aqui, de como funcionam os instrumentos de qualquer medição dessas variáveis, vai ser útil para vocês poderem identificar, na prática, quais são os princípios físicos que estão por trás daqueles instrumentos que vocês estão vendo e como eles interferem nas medidas. Quando
a gente chega ao fim dessa disciplina, nós normalmente começaríamos a ver a parte de modelagem matemática. Para poder fazer a modelagem matemática no domínio do tempo, para introduzir posteriormente a solução das equações diferenciais usando transformadas de Laplace. Isso tudo a gente vai ver em controle 2. Nós deveríamos ter tido 16 semanas, não, 18 semanas, desculpa, 18 semanas. O semestre normal tem 18 semanas. Nós, em tese, no presencial, né? Em tese, nós tivemos 14 semanas. Na prática, nós só tivemos 12 semanas. 2 semanas foram aquelas 2 semanas que a gente teve lá em março. Lá em março. Antes do dia 13 de março, uma sexta-feira, 13. A partir da sexta-feira, 13 de março, antevéspera do meu aniversário de 50 anos, por isso eu nunca vou esquecer. Eu faço aniversário em 15 de março, que foi um domingo, nesse ano de 2020. A partir dali, nós não tivemos mais aulas presenciais. E aí, o que aconteceu? Nós ficamos 5 meses, sem uma solução de o que fazer com as aulas da graduação na nossa universidade. E quando a solução veio, a solução foi se basear no uso da plataforma Moodle. Eu optei por gravar as aulas em vídeo, mesmo sabendo que esses vídeos seriam longos. Afinal de contas, eu gosto de falar bastante. Mas eu sabia que se eu gravasse as aulas e colocasse numa plataforma como o YouTube, que é uma plataforma aberta e que vocês podem acelerar os vídeos, parar e retornar, independente de uma estrutura de servidores da universidade, vocês teriam mais acesso e um acesso de forma mais robusta, uma maior disponibilidade de tempo dos servidores. Quando o YouTube sai fora do ar, acredito que muita gente no mundo inteiro fique muito de cara. Ora, se eu tinha aqui ter assunto para 18 semanas, quando eu escrevi o plano de ensino, que era para ser 14, eu já considerei 2 e baixei para 12, é óbvio que foi retirado o conteúdo do que foi apresentado para vocês. O próximo semestre vai ser um semestre novamente remoto. Então a turma de vocês vai ser a turma que vai ter o ano inteiro da parte de controle de processos de forma remota. Isso vai ser bom para a formação de vocês? Não, não vai ser bom. Tenho certeza que não vai ser bom. Mas nós estamos numa situação precária. Do mesmo jeito que vocês estão precariamente sendo apresentados aos conteúdos e tendo que apreendê-los da forma como cada professor pensou sua disciplina, eu, na disciplina aqui de controle e automação de processos químicos 1, também fiquei bastante limitado. Vocês viram que eu fiz uma aula de sensor NTC. Vocês viram que eu tentei fazer uma atividade com o sensor de fio de cabelo para umidade. Mas a gente está limitado às condições que tem na residência para fazer. Por fim, eu queria dizer para vocês a mesma coisa que eu disse para a turma da Engenharia Bioquímica quando eu gravei o vídeo deles ontem de noite. O vídeo que eu gravo sempre antes das aulas. Para todas as minhas turmas, eu sempre gravo os vídeos antes das aulas. Nós estamos deixando um legado para o futuro. Esse legado para o futuro é mais do que essas aulas que vão ficar em vídeo gravadas. É mais do que as minhas palavras, é mais do que as apresentações que eu fiz. A gente ficou com o legado de ter tido uma liberdade de aprendizado
que nenhum estudante teve no passado. Todos vocês foram expostos a serem autodidatas. Foi o sonho de qualquer autodidata. Se eu fosse estudante hoje, eu seria muito feliz, porque eu sempre quis poder ser autodidata e eu era obrigado a assistir às aulas para ter presença. E as aulas agora não tem presença. Os encontros síncronos não se pode cobrar presença. Isso é importante que vocês guardem essa informação. Não pode se cobrar presença de encontro síncrono. Do mesmo jeito, eu fiz vídeos longos, mas jamais cobrei que vocês assistissem. A turma de vocês foi a turma que teve a maior assistência de vídeos, de longe. E eu quero agradecer demais isso. Não só em número de assistências, mas de permanência no vídeo. Então eu quero agradecer. Eu sei que as minhas aulas às vezes se tornam maçantes. Por quê? Porque eu falo demais. Como agora eu estou falando demais. Mas como é a 12ª aula e é o encerramento, eu vou me dar o luxo de falar um pouquinho mais. E a mensagem desse pouquinho mais que eu quero falar diz respeito a um texto que eu li recentemente de um escritor da terra da minha esposa, Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu escreveu em algum momento, pedindo que o leitor continuasse remando, que ele não tinha mais vontade de remar. Não se preocupem, eu não tenho vontade de deixar de remar. Mas eu quero remar junto com vocês. Eu quero remar junto com aqueles que sabem que nós podemos fazer a diferença. E que sabem o quanto o trabalho efetivamente faz diferença para a vida de alguns. Eu quero agradecer demais a possibilidade de ter remado junto com vocês. Vocês aumentaram o meu barquinho. Enquanto eu remo sozinho, meu barco é pequeno. Quando eu consigo mais gente para remar comigo, meu barco aumenta. Eu queria ter um barco gigante, mas o barco que eu tenho é esse. Meu muito obrigado para vocês todos. A gente se vê na disciplina de controle 2. Tchau. Fique com Deus.